Olá, eu vou falar sobre o exercício 1, que a gente implementou o algoritmo da soma de Riemann. A gente importou duas bibliotecas, a Matplotlib para plotar e a NumPy para plotar também. A nossa função não usa nenhuma das bibliotecas. A gente recebe a função, o step, então o tamanho da base do retângulo, o intervalo que a gente quer fazer essa soma, e se ela vai ser pela esquerda, pela direita ou pelo centro. A gente define uma variável n, que é basicamente o número de retângulos que vai ter, que é um cálculo feito pela diferença dos dois intervalos dividido pelo passo. Então você tem o número de triângulos que vai ter naquele intervalo. A gente define o vetor y, que é vazio. Se foi definido que vai ser pela esquerda, a gente faz uma iteração sobre todos os triângulos. Para cada triângulo, a gente basicamente faz a função que foi passada para o intervalo inicial mais a iteração vezes o step. Então, ela começa com 0, então o primeiro é só o intervalo inicial, o segundo é o intervalo inicial mais o step, o terceiro é o intervalo inicial mais 2 vezes o step, o quarto é o intervalo inicial mais 4 vezes o step, e assim por diante. Se for pela direita, vai ser a mesma coisa, só que ele começa com 1. Então, o primeiro, ele não vai contar o intervalo inicial, mas ele vai ter o último intervalo. Esse daqui, que é da esquerda, o último retângulo contém o último ponto da função. Se for pela esquerda, ele vai pegar o primeiro triângulo vai dar certinho no primeiro ponto da esquerda do gráfico. E se você escolher o da direita, o último triângulo vai pegar no último ponto do intervalo da direita. Basicamente isso. Por isso ele começa com 1 e vai até n mais 1. Se for pelo centro, que é quando você não define nada, ele vai de 2 em 2. Na verdade, ele vai fazendo... o primeiro é meio do step, então ele é o intervalo inicial mais a metade do step. Depois o próximo, ele conta 2 para cima, então ele é 3 meios do step. Aí o terceiro, 5 meios do step, e assim por diante. Até atingir o último. Mas o último, ele também não vai... O último triângulo não vai ter a ponta na função original. Vai ser sempre a metade. Então, a metade dos triângulos sempre vai coincidir com o ponto da função. Enfim, vamos testar com a função 2x. Eu defino um passo inicial igual a 1 e o intervalo de 1 a 4. Aí que eu fico pedindo para o usuário. Enquanto o valor que ele entra não for uma fração inteira de 1, ele não deixa passar para frente. O usuário entrando com uma fração inteira de 1, a gente cria um vetor x, que vai ser as coordenadas x dos nossos retângulos, na hora de plotar. E um x linear, que é para a gente plotar um gráfico linearzinho, para comparar. Aqui a gente fez a soma de Riemann para as 3 possibilidades, né? Então, esquerda, direita e centro. A gente calculou os erros, né? Porque a nossa função, ela retorna os valores de y calculados e o valor da área, que é basicamente a soma dos y vezes a base, né? Soma das alturas vezes a base, que é o step. E aí a gente plota esses 3 gráficos. Eu vou rodar aqui de novo. Vamos começar por 0.5. Ele plota desse jeito. A gente tem que o erro no meio, como é uma função linear, ele sempre vai ser 0, né? Aí o erro da direita, ele é sempre positivo, porque a área vai ser sempre menor. E o da esquerda, da direita, ele vai ser sempre negativo, porque a área é sempre maior. Vamos rodar de novo para 0. Se colocar 0.4, ele não vai deixar. 0.1, não vai deixar. Não, 0.1 ele deixa. Enfim, deixei bem pequeno. Você pode ver que o erro diminuiu. E os retângulos estão bem pequenininhos. Nem dá para ver, na verdade, aqui, né?
ele já fica praticamente igual, né? Aqui ficou 14,70, quase 15. O do meio ficou sempre 15, né? E o da direita ficou 15,30, um pouco mais alto. Mas mesmo assim, ainda é quase igual. Ok, partindo então agora para o exercício 2. Ele consistia basicamente em fazer um gráfico que simulasse, como diz ali no enunciado, uma pista de skate, né? Então, são basicamente 4 segmentos de reta, mais uma parábola no meio entre elas. Para isso, a gente utilizou a biblioteca NumPy e a Matplotlib. Como a gente fez o trabalho aqui no Google Colab, eu não preciso importar de novo, porque ele já foi importado no exercício 1. Então, ele já pega dali direto, né? A gente definiu aqui 5 funções. Uma para a primeira reta, que faria a primeira rampa, que ela é uma função linear crescente. A segunda reta a gente definiu uma constante ali, né? Então aqui ela retorna 1. A nossa terceira função ela é a parábola. A quarta função é uma outra reta constante. E a nossa quinta função é a nossa rampa de descida. Esse código aqui a gente reaproveitou do último exercício também, porque faz aquela questão de colocar o passo e aceitar somente quando for uma fração exata de 1. Então aqui a gente faz a nossa soma de Riemann para a reta 1, depois a soma de Riemann para a reta 2, a soma de Riemann para a parábola, para a reta 3 e para a reta 4. Esses passos aqui, eles são exatamente iguais ao que a gente fez ali no exercício 1. Tá. Então aqui a gente esse comando que a gente está usando para definir o tamanho do gráfico ali. E aqui começa. Tá, aqui vai cortar. E esses comandos aqui são para plotar os gráficos, né? Então aqui eu estou definindo um intervalo para x e a reta 1, reta 2, reta 3, reta 4. Tá? Aqui eu estou habilitando a grade do gráfico, né? Para fazer aquelas linhas para ficar mais fácil identificar onde está cada ponto. E por fim a legenda que eu estou colocando aqui. Bom, no programa, mesma coisa do exercício 1, colocar ali um valor que seja uma fração exata de 1. Então eu vou começar aqui com 0,025 para ficar um gráfico bem bonito. Coloquei muito ponto aqui, então vai levar um tempinho aqui até processar tudo. Mas então aqui ele já nos dá o valor separado de cada uma das retas, né? De cada uma das curvas ali. A área que ele calculou. E aqui está o nosso gráfico bem bonitinho, parecendo uma pista de skate. Na legenda aqui ele já está informando qual que é correspondente a cada uma das retas. Então, f de x, que é azul, seria a nossa primeira inclinação, o g de x é a nossa constante, h de x é a nossa parábola, i de x também é a nossa constante, e j de x é a nossa inclinação, nossa rampinha para baixo. Então tá, de fato, parecendo uma pista de skate. Vou fazer rodar o programa aqui de novo, só para colocar um outro valor, então 0.05. 0.05. Imagino que seja. Aí, ó. Tá aí de novo. Bom, então, desse exercício seria isso. Não tem muito mais o que falar dele, né? Porque as partes da soma de Riemann já foi desenvolvido no exercício 1. A gente só reutilizou o código aqui, né? E é isso.